Olá, turma de automação. Esse é o segundo vídeo que a gente fala sobre dinâmica de manipulador robótico. A gente vai tratar agora principalmente a situação de precisão de posicionamento. Quando a gente fala de precisão, a gente está falando de forma indireta de três fatores. O primeiro desses fatores diz respeito à resolução espacial. Então depende de características do sistema de controle. Se a gente pensar em espaços de tempo muito pequenos e em movimentos muito pequenos, a gente não considera que o manipulador sai direto de um ponto A para um ponto B. A gente considera que ele sai de um ponto A passando por infinitos pontos intermediários e na maioria das vezes fazendo um movimento em linha reta, tá? Então o sistema de controle de trajetória, o sistema de controle que vai determinar velocidade e consequentemente aquela nossa ultrapassagem percentual, ele tem muita questão de precisão associada, tá? Outra questão relacionada à resolução espacial é quando a gente fala questão de inexatidões mecânicas. Então a gente fala muito de software, a gente está preocupado na maioria das vezes com software, com a programação, com o algoritmo de controle ali, mas a gente está trabalhando esse algoritmo de controle em cima de elementos mecânicos. Então a gente vai ter engrenagens, a gente vai ter polias, a gente vai ter cremalheiras. E esses elementos mecânicos têm inexatidões associadas a eles. Às vezes desgaste, às vezes má lubrificação, às vezes folga entre engrenagens. Então essas situações são situações que na maioria das vezes são difíceis de serem medidas, tá? Até porque elas começam a surgir com o desgaste das peças. Então são situações que influenciam negativamente na precisão. Segundo ponto que a gente fala sobre precisão é a própria precisão, né? Então a gente define como precisão é a capacidade do órgão terminal da ferramenta ser posicionada em um ponto específico do espaço. E a gente vai ver que tem uma certa dificuldade nisso. A gente não consegue endereçar todos os pontos específicos do espaço, até porque a gente tem infinitos pontos. E a terceira situação associada à precisão é a questão de repetitibilidade. Se o braço consegue repetir aquele movimento com a mesma eficiência, com o mesmo sucesso que ele repetiu outras vezes, tá? Então a gente está percebendo que tem vários fatores que interferem na precisão. Não é só a gente mapear dois pontos no espaço e definir, eu quero que você vá dali para lá, de ponto A para ponto B, e o nosso manipulador vai obedecer de forma correta, né? A gente tem diversos elementos dificultadores nesse processo. Então, quando a gente fala de precisão, a gente mede essa precisão nos pontos que são determinantes, tá? Então, nos pontos críticos. Então, essa precisão é medida na extremidade do punho. Por que na extremidade do punho? Porque é onde vai ficar a ferramenta, o órgão terminal, a ferramenta de atuação. Além disso, é a parte mais extrema do manipulador. Então, a gente tem um momento de inércia, a gente tem uma questão de maior instabilidade. É menos estável o ponto mais extremo do punho. Se você pensar no punho mais esticado, o braço esticado ao seu máximo, é o ponto onde a gente vai ter um maior torque devido ao peso do próprio braço, né? Então a gente vai ter essa movimentação devido à massa, devido a torque do próprio manipulador, concentrada principalmente no punho. E é o punho que a gente precisa como
ter como local de maior estabilidade, porque é o punho que vai fazer, que vai realizar a operação, seja uma operação de solda, seja uma operação de pintura, seja uma operação de manipulação de peças. Mas é onde a gente precisa ter a maior estabilidade e é onde a gente tem a questão de estabilidade mais crítica. É medido também na pior condição. Você tem que preparar o braço na pior condição. Você tem que preparar o manipulador para a pior condição, para entender se ele é capaz de operar naquela condição. Se você está colocando aquela condição como um requisito em que ele funciona, os testes têm que ser feitos naquela condição. O que seria a pior condição? Carga máxima, ou seja, a maior massa que a gente julga que ele carrega. Velocidade máxima, maior velocidade com maior velocidade possível que ele consegue atingir entre dois pontos sem perder a questão de estabilização, ou seja, sem oscilar e mantendo uma precisão aceitável. Tá? Então, pior condição é isso. Quais os casos extremos em que esse braço vai trabalhar, esse manipulador vai trabalhar? Ou na carga máxima, ou a gente quer aquele trabalho muito rápido e a gente vai precisar jogar essa velocidade lá em cima em detrimento de outros fatores. E essa precisão também é medida na questão do comando ponto a ponto. Tá? Então a gente não define a trajetória, a gente só define os dois pontos, é a forma de programação de trajetória mais simples. E se é uma forma de programação mais simples para o ser humano, é sinal que torna o trabalho mais complexo para o hardware, para a máquina. Então você joga a sua programação mais simples e verifica como que essa máquina se comporta e observa se ela tem a precisão afetada no movimento de um ponto A para um ponto B. Tá? Fator determinante para a precisão. A gente está trabalhando com elementos de eletrônica analógica, né? Transistores, diodos. Então, esses componentes são acionados a partir de determinados níveis de tensão, determinados níveis de corrente. E isso tudo é um problema porque em eletrônica analógica a gente tem ruído. Todos esses componentes de eletrônica analógica, resistores, diodos, capacitores, transistores principalmente, eles estão sujeitos a ruído. Porque a gente já viu que de todas as matérias que fizemos, de todo o histórico, de toda a bagagem que a gente tem do curso de automação, a nossa forma de onda, se a gente pensar senoidal, antes fosse uma forma de onda limpinha senoidal, né? Mas o que a gente tem, na maioria das vezes, é um ruído que tem uma forma senoidal. Então esse ruído pode provocar ativação ou desativação indesejada, mesmo quando a gente passa isso por um conversor analógico digital. Tá? Então o fato da gente usar a eletrônica analógica é um complicador e um gerador de imprecisões, ou seja, afeta negativamente a nossa precisão. Pensa nesse desenho aí agora. Se a gente desejar um ponto como meta, ou seja, eu quero que o meu manipulador se movimente até este ponto e pare exatamente nele. A gente tem que pensar o espaço de trabalho como uma variável, como uma grandeza analógica, uma variável analógica, contínua, ela não é discreta. Então, entre um ponto e outro, existem infinitos outros pontos, mesmo que a distância entre eles seja menor. Então, a gente não consegue endereçar todos esses pontos para o manipulador conseguir esse mapeamento. O que a gente faz é dividir o espaço de trabalho em um número tangível de pontos, um número real de pontos. Então, se eu definir que o meu espaço de trabalho, vamos pensar aqui num espaço 2D, é este daqui, este aqui é meu espaço de trabalho,
e eu só consigo mapear 6 pontos, a gente passa a ter um problema em que, se eu quero chegar no ponto azul, eu não vou conseguir, porque todos os meus pontos foram mapeados, existem uma diferença, uma distância ao ponto azul. Então eu vou conseguir chegar em algum ponto vermelho, mas eu nunca vou conseguir atingir um ponto azul, tá? Então esse é um problema de endereçamento que pode resultar em imprecisão do trabalho do manipulador. Ou seja, do ponto de vista de máquina, de software, ele nunca vai conseguir chegar no ponto azul, porque o ponto azul não existe para ele. Houve uma dificuldade de mapeamento devido a ser uma grandeza analógica. A gente não consegue manipular todos os pontos do espaço. Então, para ele vai ser aceitável, para o software vai ser aceitável, parar em qualquer uma das condições de vermelho, dos pontos vermelhos, como se estivesse no ponto azul. Dependendo do processo que vai ser efetuado, é útil, resolve. Dependendo do processo, se quiser uma precisão melhor, alguma coisa tem que ser mudada. Ou a programação, ou o mapeamento, ou, dependendo, se for mais fácil, a colocação das estruturas físicas no espaço de trabalho. Vamos pensar aqui agora o seguinte, eu vou pegar só esses 2 pontos. Vou pintar eles de amarelo aqui, ó. Estes 2 pontos, este e este. E eu quero posicionar o manipulador em cima, eu quero posicionar o manipulador exatamente neste ponto rosa aqui, roxo, lilás. Como a gente já falou, esse ponto lilás não está mapeado. É um ponto impossível de ser alcançado pelo mapeamento que foi feito do espaço. Tá? Então, esse gráfico aqui representa o pior caso de precisão na situação em que o ponto que a gente quer atingir não está mapeado. O nosso ponto meta não é um endereço, não é um ponto endereçável. Então, o que ele vai fazer? Ele vai alcançar em algum dos outros pontos endereçáveis mais próximos. Por que eu estou falando que esse é o pior caso? Esse é o pior caso porque o ponto meta está exatamente no meio de 2 pontos endereçáveis. Então, o manipulador sempre vai parar de forma quase que simétrica, uma hora em um ponto, uma hora em outro ponto, uma hora em um ponto, outra hora em outro ponto. E nunca chegar no ponto meta original, que é o real. A gente poderia, por exemplo, ter o meu ponto roxo nesse novo lugar aqui, ó, o meu ponto lilás. Então vocês percebem que nesse segundo caso é muito mais fácil o manipulador estabilizar nesse ponto, ele vai estar muito mais próximo do meu ponto meta do que estabilizar nesse segundo ponto amarelo. Tá? Então, nesse segundo caso, em que o meu ponto meta está mais próximo de um dos pontos endereçáveis, esse pior caso não vai acontecer. Esse pior caso ele só acontece quando o meu ponto de objetivo, né, a minha posição objetiva final, está exatamente entre 2 pontos endereçáveis. Então, o manipulador vai parar sempre ou em um ou em outro. Mas a gente não consegue definir em qual que ele vai parar, porque para ele tanto faz. Como a distância para o ponto final é a mesma, ele entende que em qualquer um dos 2 que ele parar, ele está resolvendo o problema. Só que o que acontece na realidade é que a gente aumenta a distância entre uma repetição e outra, né? Se primeiro ele para aqui no ponto 1 e depois ele para no ponto 2, a distância entre esses 2 pontos endereçáveis é maior do que a distância entre o ponto meta e qualquer um desses pontos endereçáveis, né? Marcando essa distância aqui no gráfico para a gente, ó, a gente percebe que é o dobro, né? Consequentemente, a gente tem a nossa precisão afetada negativamente.